Uma das dúvidas que eu mais esclareço para as minhas clientes e seguidoras é: Rafa, o que eu posso comer? Quanto que eu posso colocar no meu prato de arroz e feijão? Quanto de proteína é o suficiente? Como eu posso combinar os alimentos de forma mais saudável? Se você quer aprender a se alimentar bem de uma vez por todas, aprender a montar o seu prato é o primeiro passo. Olá, seja muito bem-vinda de volta ao canal, aqui é a Rafa. Eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecerem com mais liberdade alimentar e melhor relação com a comida de verdade, sem passar pelo efeito sanfona, nem precisar iniciar mais uma dieta restritiva, principalmente sem tirar os alimentos que você mais gosta de comer. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar a montar o prato de uma forma saudável, de forma definitiva, baseado na reeducação alimentar. São pratos que precisam ter todos os grupos alimentares necessários para se manter a saúde e emagrecer. Então anota as dicas que eu vou te passar aqui hoje, pega papel e caneta que hoje tem teoria e também tem prática. Mas antes da gente ir para a prática, precisamos entender a teoria antes. Então vamos para a tela do meu computador, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então vamos entender agora do porquê que o seu prato tem que ter todos os grupos alimentares, qual a função de cada um deles no nosso corpo. Então o primeiro grande grupo são os carboidratos. Eles fornecem energia para o nosso corpo realizar funções básicas e a principal fonte de energia para o cérebro. Então respirar gasta energia, caminhar, levantar, funções básicas, você precisa do carboidrato. E o cérebro precisa do carboidrato também para trabalhar. A principal fonte de energia vem do carboidrato para o nosso cérebro. Então é por isso que a causa, de dietas muito restritivas em carboidrato, sem acompanhamento, dietas que você pega da internet, podem ter alguns efeitos colaterais, como dores de cabeça, mau humor, falta de energia, sono, falta de disposição. É porque você não está consumindo o carboidrato na quantidade adequada, na quantidade que o seu corpo precisa para se manter com a saúde, se mantendo trabalhando, de forma adequada, mantendo o metabolismo com bom funcionamento. Então, dietas muito restritivas em carboidratos pode gerar esses efeitos colaterais. Então, o carboidrato tem que estar numa quantidade adequada para você se sentir bem, se sentir com disposição, com seus hormônios estarem regulados. Então, você não precisa tirar totalmente o carboidrato da sua alimentação se você quer emagrecer, e sim escolher as melhores fontes de carboidrato na sua alimentação. Então, existem dois tipos de carboidratos: os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os carboidratos simples, de onde que eles vêm? Da farinha branca refinada, dos alimentos açucarados, Então, os açúcares refinados demais são fontes de carboidrato simples. Então, o que acontece? Quando você consome carboidratos simples, que vem ali da farinha branca refinada, do açúcar refinado, você não se sente satisfeita a longo prazo, Você tem a digestão e logo todo esse açúcar, toda essa energia é absorvida e logo você tem fome, horas depois, poucas horas depois. Então, o que acontece com os carboidratos complexos? Você tem saciedade por muito mais tempo comparado ao simples, porque ele é um carboidrato de melhor qualidade. Ele tem uma digestão que é realizada de forma mais lenta. Então, o seu corpo leva mais tempo para digerir todo esse açúcar, É um carboidrato de excelente qualidade e leva mais tempo para esse açúcar ser liberado no seu sangue. Então, você não tem ali altos picos de glicemia e quando tudo é absorvido no seu corpo, você fica morrendo de fome poucas horas depois. Com o consumo de carboidratos complexos, você se sente saciada por muito mais tempo. Então, vamos ver alguns alimentos aqui, fonte de cada um desses grupos aqui do carboidrato que eu comentei agora. Então, aqui, para você visualizar, os carboidratos simples, então é fonte de farinha de trigo refinada, os alimentos açucarados, alimentos industrializados, refrigerante. Então, são alimentos que não vão te dar saciedade, além de ter excesso de calorias, excesso de gorduras que são de péssima qualidade. Então, não estou dizendo que você não vai consumir esses alimentos ou que esses alimentos são ditos como proibidos. Eu quero que você aprenda a montar o seu prato da forma mais equilibrada, com os grupos dos alimentos que o seu corpo precisa,
Quando você tem isso na sua rotina, você aprendeu a montar seu prato, em seguida você vai aprender a inserir os alimentos que você gosta de uma forma mais equilibrada, de uma forma que você não abuse depois, que você não come em excesso, tá? E os carboidratos complexos? Você vai encontrar na farinha de trigo integral, nas massas integrais, nos vegetais você também vai encontrar carboidratos de boa qualidade, né? Nas raízes como mandioca, batata doce, a batata. Então você pode inserir esses alimentos, né, que são fontes de carboidratos complexos na sua alimentação, aprendendo a montar o seu prato e regulando a quantidade que mais vai te trazer a saciedade. E quando você tem ali os carboidratos certos, escolhendo as melhores opções, você vai ter ali fonte de energia, você vai manter o seu metabolismo funcionando muito melhor. As proteínas. Então, as proteínas formam toda uma estrutura muscular do nosso corpo, né? São os pequenos tijolinhos que eu costumo falar na construção do tecido muscular, de toda a nossa musculatura do corpo, seja de origem animal, seja de origem vegetal. Então, os grãos, a família dos feijões, ali são excelentes fontes de proteína vegetal, soja, lentilha, grão de bico, ervilha, os vários tipos de feijões que existem. Então você pode sempre variar os grãos que você consome e as fontes de origem animal, o ovo, o frango, o peixe, a carne vermelha, consumindo também de forma moderada dentro da sua variedade alimentar. Cada uma dessas proteínas, você sempre variando na sua alimentação, você vai ter ali uma variedade maior e assim também benefícios que cada alimento traz para a sua saúde. E as gorduras, qual que é a função das gorduras, mas sabendo que existem gorduras que são melhores, que você pode escolher. As gorduras fornecem energia, como também contribuem na absorção de algumas vitaminas. Então, tem algumas vitaminas que precisam da gordura para serem absorvidas no nosso corpo, para entrar e serem absorvidas realmente no nosso corpo. Então, você não só precisa escolher melhores fontes de gordura, como colocá-la no seu prato, né? Em alguns alimentos que você pode colocar. No azeite, o abacate é uma excelente fonte de gordura, as castanhas, os peixes são excelente fonte de gordura que você pode inclua mais peixes na sua alimentação. Então, a sardinha não precisa somente ser salmão como excelente fonte de gordura. A sardinha é uma excelente fonte de ômega 3 para a sua alimentação. Então, os peixes, as castanhas, o abacate, o azeite. Quanto aos óleos, varie sempre que possível os óleos que você usa para refogar os alimentos, para você cozinhar os alimentos, e você consumir a variedade que todas essas gorduras proporcionam, tá? E por fim, aqui frutas e vegetais. Fornecem vitaminas, minerais e fibras. Então, você tem ali frutas no seu café da manhã, depois do almoço. Então, para você consumir sempre no seu hábito alimentar as frutas e os vegetais, para você receber essas vitaminas, esses minerais, essas fibras que tanto vão te ajudar na saciedade. Então, aqui eu quis te mostrar um pouquinho, né, de uma forma até superficial, sobre os grupos alimentares, da importância de cada um deles, para que você monte pratos melhores, mais variados, mais saudáveis e saiba fazer as melhores escolhas. Então vamos agora para a parte prática e aprender a montar o seu prato. Eu costumo orientar a montagem dos pratos de duas formas diferentes. A primeira é montar o prato iniciando somente com a salada. Pode ser um mix de salada de folhas, de legumes cozidos, sempre o mais variado possível de cores e variedade, para que você tenha diversidade de nutrientes e de fibras na sua alimentação. E por que iniciar seu prato, né, do seu almoço ou da sua janta, pelo prato de salada? Conforme você vai se alimentando e mastigando bem esses alimentos, vai te ajudar a ter muito mais saciedade. E quando você terminar esse prato de salada e for se servir do arroz, do feijão, da proteína, desses alimentos quentes, não corre o risco de exagerar na quantidade, porque você já vai estar bem mais satisfeito. Eu decidi escrever no prato para ficar visualmente mais fácil de entender como é feito esse porcionamento e essa divisão dos grupos dos alimentos. Então, no prato, você vai fazer 50% de salada crua e cozida, 25% para a proteína e os outros 25% para o arroz e o feijão. Essa forma de montagem do prato é a recomendação do Guia Alimentar para a População Brasileira.
Na região aqui do arroz e o feijão, quando você for se servir, geralmente são recomendadas 2 partes de arroz, mais ou menos 2 colheres de servir do arroz, geralmente isso vai depender muito do utensílio que você vai usar, para 1 parte de feijão. Normalmente uma concha de feijão já supre essa quantidade. O arroz e o feijão é uma dupla brasileira maravilhosa e fornece proteínas de alta qualidade para o nosso corpo. Para a região da proteína, que são os outros 25% que faltam no prato, se for de origem animal, você pode colocar um filé de frango, ou um bife, ovo, ou um filé de peixe, que são alguns exemplos que eu vou usar aqui no meu prato hoje. Se você for vegetariana, você pode aumentar a porção de grãos no seu prato, dobrando a quantidade do feijão, ou também complementando com uma outra fonte, que seja de soja, tofu, grão de bico, ervilha, lentilha, outros tipos de grãos que fazem parte, né, das leguminosas da família dos feijões, que você vai aumentar essa quantidade dos grãos para complementar essa região para você ter a quantidade adequada de proteína da sua refeição. E o nosso prato fica desse jeito, bem colorido, diversificado, com todos os grupos dos alimentos que são essenciais para a sua saúde. E ele vai variando conforme os alimentos que você for consumir ao longo da semana. Mas sempre respeitando essas proporções e essas quantidades, você se alimenta bem, com saciedade, com todos os grupos dos alimentos e consegue ter saúde, emagrecer, encontrando uma alimentação mais equilibrada. E para finalizar esse prato, você pode colocar um fiozinho de azeite em cima de todos esses alimentos. Fonte de uma gordura super saudável, tempera a salada e fonte de gorduras muito boas para a sua saúde. O que você achou dessas dicas de montar o prato? Deixa aqui nos comentários o que você gosta de comer, quais são as suas dificuldades na hora de porcionar os alimentos no prato. Eu trouxe aqui uma terceira forma de montagem do prato, mas mais por curiosidade para vocês conhecerem. Morando aqui nos Estados Unidos, eu venho mostrar aqui o guia o My Plate, né, que é o guia alimentar americano. Ele também lembra um pouquinho o brasileiro por ter as divisões no prato, só que com algumas diferenças. Eles também separam metade do prato de vegetais, mas considerando uma parte para salada crua e cozida e uma parte para considerar as frutas, coisa que na montagem do prato brasileiro não tem. Outra diferença, como eu comentei no vídeo, não existe o hábito do arroz e feijão para o americano, mas essa separação aqui de 25% dos grãos, eu usei aqui o feijão, mas geralmente usam muito vagem, lentilha, ervilha, para ocupar essa região aqui dos grãos. E, considerando a proteína, é exatamente igual à proporção do prato brasileiro, né? 25% para a parte de proteína. Uma outra curiosidade é que, geralmente, no My Plate acompanha um copo de leite junto de uma refeição principal, que seria um almoço e um jantar. Coisa que no hábito brasileiro isso não é utilizado, inclusive eu não recomendo você consumir uma refeição principal acompanhado de um copo de leite, justamente pelo cálcio que está presente no leite e a fonte de proteína que você for consumir, uma carne vermelha, frango, existe uma briga, uma competição de nutrientes entre o cálcio e o ferro. Isso pode atrapalhar a disponibilidade desses nutrientes, ou seja, a absorção desses nutrientes no seu corpo. E o ferro, ele perde essa competição. Para ter uma melhor absorção do ferro no seu organismo, eu não aconselho você a consumir o leite junto da refeição. Mas isso é uma cultura americana, então eu só trouxe aqui como uma curiosidade para você aprender um pouquinho mais. Voltei e um lembrete aqui para você. Você está aprendendo recomendações gerais que você pode utilizar para montar o prato. Mas é de extrema importância entender que cada mulher tem suas necessidades de energia, de calorias, de vitaminas e minerais, de nutrientes como um todo. Se pratica ou não exercício, como é que é o hábito alimentar, a idade, enfim, vários fatores que vão mostrar como é o hábito alimentar, o seu estilo de vida, para ter um plano alimentar o melhor e mais específico para você. E esses fatores são levados em consideração na hora de um profissional orientar as quantidades para alguém. Eu te passei aqui orientações gerais para você entender como montar o prato, mas é importante procurar um nutricionista para avaliar o seu caso e
preparar o melhor plano alimentar com as quantidades certas para você e seu estilo de vida. Se esse trabalho te interessou, eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Se você entendeu todas essas dicas que eu te passei agora nesse vídeo e vai colocar em prática, parabéns! Você já sabe montar um prato saudável. Tudo em excesso engorda, eu sempre falo isso. Mas se você vai abrir mão de comer um prato lindo desse, variado, para iniciar mais uma dieta restritiva e correr o risco de engordar tudo de novo, eu desejo que de agora em diante você crie pratos incríveis e maravilhosos para se alimentar e se sentir bem com a comida e com si mesmo. E eu espero realmente ter te ajudado. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, que esse vídeo pode ajudar muitas e muitas mulheres a se alimentar melhor. E compartilha com as amigas e eu te espero no meu próximo vídeo. Até mais!